tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre 2 versículos da Bíblia que chegaram assim a confrontar meu coração de uma forma boa, mas que veio também a me fazer repensar sobre as coisas de Deus, sobre o que a gente tem que buscar, sobre esse tempo. Nada melhor do que buscarmos, continuar buscando, só que com mais intensidade, as coisas de Deus, a palavra de Deus, orar, ouvir música todos os dias, sabe? Porque Deus quer nos proteger neste tempo, Deus quer falar conosco, Deus quer nos preparar para o céu. E Ele quer nos levar na hora certa, no momento certo, quando estivermos preparados para isso. Então é tempo da gente poder buscá-lo. Então, o versículo que eu quero falar, que veio para mim, é sobre Apocalipse 1, do versículo 17 ao 18, que fala: Não temais, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu vi esse versículo, eu lembrei sobre uma visão que eu tive, e eu olhava com os olhos de Jesus, e eu pude ver isso quando esse versículo fala, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vi isso, estava com os olhos de Jesus e vi essa chave. Então, eu posso dizer que a gente tem que guardar essa palavra, a gente tem que encher o nosso coração e declarar se preciso, se está sendo difícil ouvir essa palavra, ou se a palavra acaba não entrando em nosso coração, que a gente medite na palavra, que a gente declare ou leia em alta voz, para a gente não ter medo, a gente não deve ter medo. Deus não quer que a gente tenha medo. A palavra está dizendo, não tem mais. Então, que a gente confie em Jesus, que a gente entenda que a nossa vida aqui tem um tempo, mas que Deus quer nos levar para a vida eterna, que Deus tem um plano maior do que esse aqui na Terra. E depois, antes eu já tinha um outro versículo que falava sobre o medo, porque nos tempos que estamos vendo, tantas coisas confusas e acaba trazendo para nós medo diante da nossa saúde, medo diante das pessoas. E sobre o medo, em 1 João 4,18 vai falar: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. E aí eu parei para pensar qual o maior medo que qualquer ser humano pode ter. O maior medo aí veio na minha mente sobre a morte. E o amor é que se a gente aperfeiçoa no amor de Deus, a gente não vai ter nem medo da morte. É porque a gente vai saber, a gente vai ter plena convicção para onde vai. E Deus quer nos levar a isso. Deus quer nos levar para a vida eterna. Deus quer nos levar para um plano muito maior do que o que a gente está vivendo aqui na Terra. E a gente tem que se preparar, a gente tem que estar pronto para ir para o céu. E o primeiro passo que a gente tem que dar é estar sempre aceitando as coisas de Deus, é sempre estar aceitando a Jesus em nossa vida, é estar aceitando o Espírito Santo, é buscá-lo também. E é interessante porque quando a gente lê a palavra, a gente vai vendo o que devemos fazer. A própria palavra vai dizer o que devemos fazer. Então, se a gente lê e pratica a palavra, a gente vai estar no caminho que Deus quer que a gente faça. A gente estuda a palavra para saber o que Deus quer e depois a gente coloca em prática. E aí tem até um versículo da Bíblia que fala que aquele que pratica a palavra é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a gente tem que deixar que Deus seja a rocha da nossa casa. A gente está num tempo que parece que o local que a gente se sente mais protegido parece que é a nossa casa,
mas sem Deus em nossa casa não estamos protegidos. Então a gente tem que deixar Deus ser a rocha da nossa casa. A gente tem que buscar Deus em nossa casa, para Ele continuar nos protegendo, para Ele continuar nos mostrando o que Ele quer, o que devemos fazer, como é o nosso posicionamento, o que Deus está querendo que a gente faça neste tempo. Então a gente tem que ler a Bíblia para tentar entender o que Deus quer. E sobre essa palavra, é que não é para termos medo, mas pelo contrário, é para a gente encher o nosso coração do amor de Deus. Porque quando a gente entende a dimensão do amor de Deus, quando a gente entende que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar, que diante de todo o caos, diante de toda a confusão que está neste mundo, Deus tem um plano, Deus tem esperança, Deus tem vida eterna para nos dar. E a gente tem que estar buscando cada vez mais o amor de Deus, porque quando a gente enche o que está vazio aqui no nosso coração, a gente consegue entender quem é Deus, o que Deus quer pra gente e o quanto Ele nos ama. Ele quer estar cada vez mais junto da gente, Ele quer todos os dias estar conosco, mas a gente tem que fazer também a nossa parte. E a nossa parte é buscá-lo. Buscá-lo por meio da palavra, buscá-lo por meio de adoração, de adorá-lo, e também buscá-lo por meio da oração. E assim, quanto mais a gente vai perto de Deus, mais a gente vai sentir paz, mais a gente vai se sentir amado, e o medo não vai entrar, nem na nossa mente, nem no nosso coração. Porque Deus não quer que a gente caminhe no medo, Deus não quer que tenha medo em nossa mente e nem no nosso coração, mas pelo contrário, que tenha amor, paz, alegria, esperança. E Ele quer dar tudo isso para o nosso coração, para a nossa mente. Então, quanto mais a gente vai buscando Ele, mais Ele vai nos dando aquilo que a gente precisa e mais Ele vai enchendo o nosso coração e a nossa mente de amor, de propósito, de paz, de esperança. Então, que a gente possa esses dias estar mais com Deus em nossa casa, que a gente possa cada vez mais estar próximos de Deus, próximos de Jesus, que a gente possa cada vez mais estar lendo a Bíblia, porque Deus quer falar conosco, Deus quer nos preparar para algo maior, para um plano maior. E a gente tem que buscar. E o recurso já estão em nossas mãos, que a gente possa fazer isso, que não entre em nós, em nossa mente, desânimo, ou então medo, ou pânico, ou qualquer outra doença. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, porque a gente tem que estar aberto, tem que a nossa mente estar aberta para a palavra, o nosso coração tem que estar aberto para as coisas de Deus, porque Ele quer colocar em nosso coração amor, paz, alegria e esperança. E que você possa sentir isso, o amor de Deus, a esperança, a alegria em seu coração, e que o medo não entre. Em nome de Jesus, eu desejo isso para a sua vida. Que fique com Deus e até a próxima.